Olá, Carol Paifra aqui, começando mais um Money Cash, esse especial junto com o Festival de Publicidade de Gramado, que hoje eu tenho a Andressa aqui compartilhando esse host comigo. Oi, Andressa. Oi, Carol. Andressa, a nossa convidada é mais do que especial porque é de um assunto que tá em alta nesse momento por uma tragédia, né? Mas que a gente deveria falar o tempo todo, né, Andressa? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos começar falando sobre injustiça climática, você estava falando sobre isso? Vamos. Bom, acho que todo mundo deve ter ouvido recentemente falar muito sobre injustiça climática, acho que sobre esses desastres que têm acontecido, né? Então, agora foi no Sul, ano passado eu estava no litoral norte de São Paulo, outro dia em Angra, então, assim, eles têm ficado cada vez mais frequentes. E a injustiça climática é sobre as pessoas que sofrem mais nessas horas. Então, são pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade. Elas, por serem, né, de uma parcela pouco privilegiada da nossa população, terem menos acesso à informação, à educação, elas também têm pouca consciência do que isso significa e muito menos poder de decisão para mudar qualquer coisa. Então, elas já vivem e sem muita perspectiva de o que pode ser feito e o que precisa ser feito ou poder mudar isso. E aí chega nessa hora, quando acontecem esses desastres, elas perdem, né, suas casas, suas coisas, família, familiares. Então é sobre isso, né, a injustiça climática, ou quando a gente traz também o indicador de racismo, né, de raça no nosso Brasil, a gente vê que tem uma maior parcela da população, né, de origem negra, que vive também, né, nessas situações. Então aí daí vem o termo racismo climático, né, e injustiça racial, enfim. Então é sobre isso, assim. Eu acho que assim a gente precisa tomar consciência de que a gente ainda está num lugar de muito privilégio, né? A gente fica tocado, fica mexido, mas é no nosso dia a dia que a gente precisa agir para que essas coisas não aconteçam. E uma curiosidade, né? Você tem mais de 27 anos de experiência em marketing aqui. Começou com um ano de idade, né? No marketing. Quem dera. E assim, marketing, growth. Em que momento você se interessou tanto pelo tema a se tornar uma especialista em ESG, né? Porque é um assunto que, vamos lá, a gente tem poucos profissionais, poucas pessoas que se dedicam a isso. Que bom, você perguntou isso. Eu acho que tem um pouco da minha criação, assim, eu fui criada pela minha mãe ficou viúva quando eu tinha 7 anos, e a minha mãe é artista, então eu acho que ela sempre foi muito sensível e sempre trouxe muito para nossa criação esse sentimento pelas pessoas e pela natureza. Acho que minha mãe trouxe para casa, acho que a gente deve ter sido a primeira família que comprou alimentos orgânicos no Brasil, porque ela já tinha essa coisa, né, ela trouxe essa consciência. Então acho que minha mãe tem essa influência na minha criação. Além disso, quando em 2006, eu trabalhava na Tetra Pak, então eu estava em marketing na Tetra Pak, e a Tetra Pak já tinha uma cobrança grande pela reciclagem das embalagens e tal, então eu fazia um trabalho muito grande, e tinha um departamento que chamava Meio Ambiente. E eu fui aprender o que era esse departamento de meio ambiente. Até hoje eu sou amiga da Juliana, que me ensinou muito naquela época. E comecei a fazer cursos nessa. Então, o primeiro curso sobre sustentabilidade, não existia a palavra SG ainda, foi organizado pelo CBEDS no Tuca, nunca vou esquecer, foi em 2006. E aí tudo fez sentido para mim, sabe? Essa questão de circularidade, do impacto das nossas ações nas pessoas e no planeta, como que a gente se responsabiliza por isso, né? Quando eu falo alguma coisa para você, você pode ouvir de uma forma, às vezes não é a minha intenção, mas eu sou responsável, sim. Porque, pelo que eu falei para você, que de repente você sentiu estranho. Então, assim, Então, eu acho que eu tive essa busca pessoal e profissional a partir dessa época, sabe? Então, foi lá em 2006, né? Vai fazer, daqui a pouco, 20 anos.
E aí eu fui levando, né? 18, Acho que 18. Vou chegar nos 20 já, 2026. Eu comecei a trabalhar na Tetra Pak em 2004. E aí em 2006 eu fiz esse primeiro curso. E eu comecei a fazer muitos projetos, assim, juntando então o marketing e a comunicação, que era a minha área, com o meu, né, usando tudo que a Tetra Pak fazia como conteúdo dessa comunicação. E foi muito legal, assim, essa coisa. Até eu lembro de um projeto que a gente levou a Tetra Pak para o São Paulo Fashion Week, a gente fez passarela de material reciclado, a gente fez fotografia das pessoas das cooperativas de reciclagem desfilando. Imagina, isso foi em 2006. Foi muito gratificante esse trabalho, e eu fui levando isso para minha vida. Em outros cargos que eu ocupei, como marketing e comunicação, eu trazia essa responsabilidade. Depois eu acabei empreendendo também, depois eu voltei para o mundo corporativo em educação, e eu acho que eu sempre tive essa responsabilidade, essa visão sistêmica do impacto das nossas ações, tanto na pessoa física quanto na jurídica, né, nas pessoas e no meio ambiente. Então foi isso quando eu fui migrando, então puxando projetos desse conceito para mim, porque as empresas ainda não tinham, né? Fui migrando até que um momento eu falei, gente, eu não quero mais. Óbvio que eu ainda atuo com marketing ou comunicação ou qualquer outra coisa, mas sempre com uma função de impacto positivo. Então, assim, vamos falar sobre qualquer coisa, seja para fazer o bem para as pessoas e para o planeta. Então, eu acabei migrando faz 2 anos, eu deixei o mundo corporativo, onde eu já tinha um cargo de comunicação, marketing e ESG, mas eu falei, gente, eu quero só proporcionar um impacto positivo. Então, faz 2 anos que eu estou nessa jornada solo, abrir uma consultoria e fazendo projetos, participando de conselhos de empresas, ONGs, startups de impacto, mentorias. Tá interessante. Depois dessa tua migração, qual o maior desafio que tu está encontrando agora? Porque agora você está como pessoa jurídica, atuando nas empresas. Pois é. O maior desafio que eu tive foi de incorporar que eu sou o meu próprio produto, que eu tenho que me vender. Porque era muito confortável estar atrás de grandes marcas, então eu trabalhava, ralava, eu ficava muito feliz quando a marca estava aparecendo, quando o meu projeto tinha lá um monte de, né, quando as pessoas que eu impactava, né, acho que eu sempre gostei muito da função de liderança também, até hoje eu tenho contato com as pessoas que eu consegui tocar de alguma forma aí nas carreiras, então, mas eu sempre fiquei muito feliz nos bastidores, até que né, eu tive que assumir que eu sou agora o meu próprio produto, que para eu vender eu preciso me posicionar como produto. Então, foi um grande desafio. Depois de 2 anos já atuando, fazendo consultoria e vivendo, eu falei, gente, eu preciso de um cartão de visita. Eu comecei mês passado um Instagram da minha marca, onde eu tô colocando a minha cara para falar do que eu sei, do meu trabalho, tá? Ainda é um desafio. E você saiu na frente, né? Porque nunca se falou tanto sobre o ESG, né? Inclusive formações e cargos que são muito bem pagos, principalmente empresas, por exemplo, de mercado financeiro, né? De capital aberto, elas são obrigadas, né? Elas precisam ter essa responsabilidade. E daí você acaba buscando profissionais e você já tinha esse conteúdo, né? E apaixonada pelo assunto. Então é diferente de você fazer uma coisa porque você vê que vai ter resultado financeiro e outra porque você é realmente apaixonado. Então essas empresas, elas conseguem ter. Agora, a pessoa física também é só a responsabilidade das empresas ou a pessoa física ela pode colaborar com tudo isso? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Olha, tem uma pessoa que eu admiro muito, que é um profissional da Unilever, que começou esse movimento de ESG nas grandes empresas, ele se chama Paul Polman, não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi o que começou, assim, né, a Unilever foi uma pioneira também de trazer esse tema para os produtos. E ele fala, você não consegue ser sustentável na empresa se você não for sustentável na sua vida pessoal. Então, assim, começa dentro de casa, começa da gente tomando consciência do impacto que as nossas atitudes têm nas pessoas que a gente convive e no meio ambiente. Então, a consciência da forma que eu consumo, né? Então, aqueles 5 R's do repense, recuse, reduza, reuse, recicle, ele é
uma grande verdade. Ele pode ser o beabá da sustentabilidade. Deve ter sido a primeira coisa que todo mundo ouviu sobre sustentabilidade, mas ele ainda é uma grande verdade. As pessoas não estão reciclando. No Brasil, a taxa de reciclagem não chega a 5%. Caramba. A gente não tem desculpa para não ter essa informação. Uhum. Né? Então, assim, tem que reciclar em casa. Tem que recusar produtos de empresas que desmatam, tá? 50% das emissões dos gases de efeito estufa do Brasil vem de desmatamento. Então, assim, tem que recusar sim. A empresa tá na rede, gente. A gente sabe quem é que está desmatando. Segundo... Tem um site onde as pessoas podem consultar? Tem um dedo duro. Alguém já criou esse site? Se não criou, é uma boa oportunidade. Pronto, vamos... Dedo duro. Dá vontade de achar tempo para criar. Mas, assim, hoje em dia, o Google ajuda a achar as notícias. As notícias estão aí, das empresas que estão fazendo greenwashing, né? Que é a mentira sobre o ESG. E das empresas que estão realmente desmatando e fazendo, né, o que não deve pelo planeta. Então, 50% das nossas emissões vem de desmatamento. Então, acho que na pessoa jurídica, as pessoas têm que tomar tomar essa decisão. E na física, eu acho que é de realmente não consumir. O 25%, né, então 50% mais 25%, 75% vem de agropecuária. Então, tem que, sim, reduzir carne. Assim, é culpa do ser humano, de cada ser humano, a questão da agropecuária ser tão ruim para o nosso país? Não é, tá? Assim, a carne, de repente, até está na nossa cadeia alimentar originalmente. Mas tenta consumir de uma empresa que faz de forma responsável. São poucas. Uhum. É difícil. Então, assim, reduz. O seu organismo não precisa comer carne todos os dias. Pensei que você ia falar pra ficar vegano, eu já tava chateada. Não, reduz. Gente, meu pai é fazendeiro, eu tenho entrebrasas, não vamos nessa onda de parar de comer carne, não. Acabou então, montar reduz. Com responsabilidade. Olha só, você já pode influenciar o seu pai a fazer não, mas ele faz, ele a é muito... gestão de forma sustentável. Porque, Total. inclusive, a vaca, né, o boi de corte lá, qualquer um, que se for criado num ambiente sustentável, água limpa, sombra, árvore para reter aquele gás, entendeu? Então, assim, existe uma forma sustentável. O problema não é a vaca, gente. O problema é o que o ser humano fez com a natureza para criar a vaca. Sim. Então, essa consciência a gente tem que ter. Mas, infelizmente, no Brasil foi feito muito isso, né? Desmataram-se aí grandes pastos para encher de vaca e aí desequilibra. E é outro assunto que falta, esse braço educacional, a conscientização. O grande negócio, obviamente, ele é muito importante para a nossa economia, mas que também não tem a devida atenção, até para ter essa consciência. Então, ou seja, a mesma coisa. Como as pessoas não se conscientizam dentro de casa, também não acontece nem dentro das empresas, nem dentro das fazendas. Então, ou seja, no final do dia, a resposta é educação. Exatamente. Não, educação, tanto que, assim, a causa que eu abracei, pessoalmente, assim, desde que eu comecei a me envolver com ONGs, projetos sociais, é da educação. Tá? A educação né, fui depois trabalhar também no corporativo em educação e tal, e realmente, assim, mesmo a educação muito de alto nível aqui ainda é falha em relação a todos esses temas. Então a gente precisa né, levar para nossas casas. E aí, assim, voltando para nossa responsabilidade. Então, energia também um grande emissor, né? Então, se a gente buscar também energia limpa, uma energia de baixo impacto, energia solar, as coisas a gente pode ajudar em casa. E reciclagem. A reciclagem é responsável por 5% das emissões. Na verdade, o lixo é responsável por 5% das nossas emissões. Reciclagem e utilização também completa dos alimentos. As pessoas às vezes não sabem, mas o alimento que a gente deixa apodrecer, né? Então, também emite o gás de efeito estufa. Então, assim, tenta comprar menos alimento, evita o desperdício, doa a comida ainda em condições de comer, né? Eu, assim, lá no meu prédio, vira e mexe, eu ligo pro porteiro e falo, gente, olha aqui, sobrou um pedaço de pizza, sobrou um pedaço de lasanha, você tem interesse? Sempre querem. Sim. Sabe, assim, porque se for pro lixo, vai virar gás de efeito estufa. E você pode deixar ainda alguém feliz que não estava contando com uma pizza ali no final do dia. Então, são pequenas coisas. Tem uma outra frase que eu adoro, que é assim, a gente não precisa de 5% das pessoas fazendo essa gestão perfeita. A gente precisa de todo mundo fazendo imperfeito. Então, não busca a perfeição, mas toma consciência no seu dia a dia, sabe? Faz alguma coisa. Interessante que você falou isso, que a gente tem dentro do nosso grupo a Restin, né? Que é uma empresa que focou na gestão do desperdício dos alimentos.
E o quanto a gente desperdiça, e obviamente tem todos esses impactos no meio ambiente, mas também o quanto a gente joga de dinheiro fora e no final do dia a gente tem um monte de gente passando fome, né? Então a gestão do desperdício ela acaba sendo importantíssima. Tem um dado também importante. E o brasileiro pra você parece que saber. até já viveu em guerra, né? Porque faz estoque em casa. Então, de uma época de inflação, que, gente, não é assim mais, então você não precisa ir no supermercado e fazer aquele baita de estoque, ainda existe essa cultura, né? Tem um projeto da Geise Diniz que chama Pacto contra a Fome, que tá fazendo um trabalho incrível, tá? Ela abraçou essa causa e ela que me ensinou este dado, que a quantidade de alimentos desperdiçada no Brasil daria para alimentar 30 vezes a quantidade de pessoas que passam fome. Uhum. E a gente tem uma quantidade, agora eu tô tentando lembrar, mas a gente tem um percentual muito grande dos brasileiros que vive em vulnerabilidade alimentar. Vulnerabilidade alimentar quer dizer o quê? Você não sabe se você vai comer a próxima refeição. Uhum. Tem milhões de brasileiros, eu não vou chutar o número aqui agora que eu posso errar, mas dá um Google que é fácil também. Uhum. E a quantidade de alimentos desperdiçado daria para alimentar essa quantidade de pessoas vezes 30. Então, assim, gente, vamos organizar. Sim. Né? É um problema de logística, né? É um problema de logística. A gente sabe que a gente tem um problema de problema de logística em relação a isso também. Então, acho que em casa a gente tem esse papel, né? De reduzir desperdício, repensar antes de comprar, diminuir plástico. Então, como, né, o plástico é de origem fóssil, é um emissor, mas eu vou reciclar? Sim, se você já comprou plástico, pelo menos recicla, mas evita comprar o plástico. Sim. Leva a eco bag, que, né, virou uma produção de brinde sem fim de eco bags, todo mundo tem uma em casa, deixa no carro e leva no supermercado, reduz a quantidade de, né, leva inclusive recipientes reaproveitáveis para compras a granel, tem muitas formas de você reduzir plástico. Então, assim, se eu desse 5 dicas, assim, de pessoais, eu acho que é isso, assim, reduzir o desperdício de alimentos, reduzir o plástico, diminuir a carne, não precisa eliminar, não precisa ser radical, mas diminui, né, repensa mesmo antes de comprar as coisas, compra com responsabilidade, toma consciência. A gente até ia te perguntar sobre isso agora, né, como as pessoas poderiam fazer isso, mas agora então, como tu já falou, fala pra gente como as empresas podem repensar isso, né? Olhando pra frente, assim, como pode ser esse movimento das empresas em prol do ESG, né? As empresas, elas têm, né, cadeias diferentes, mas elas têm que olhar toda a sua cadeia de valor, né? Elas são, as políticas públicas estão vindo, né? Como é que chama? Os projetos de lei estão sendo construídos e estão vindo muito nessa questão de responsabilizar a empresa por todas as emissões na cadeia inteira de valor, desde da origem da sua matéria-prima até a reciclagem do seu produto. Então, a empresa ela precisa começar tomando consciência do que isso significa, né? Então, hoje, se a gente está falando de crise climática, especificamente de emissões de gases de efeito estufa, existe um inventário de carbono que assim, tem, né, com esse tema se tornando também mais urgente, tem um monte de empresa que faz hoje em dia, mas se não achar, pode me ligar, que eu posso indicar quantas quiserem, porque isso assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é ter uma consciência, assim, aquela história, de começa a organizar de dentro, né? Então, assim, o autoconhecimento da empresa é importante nesse momento para entender aonde estão os pontos críticos. Cada operação tem o seu, né? Se é mais serviço, se é fábrica, manufatura, transporte, logística, enfim, vai ter, e aí fazer os projetos de redução. Então, acho que e com responsabilidade, né, gente? Acho que não é, como você falou, assim, só fazer alguma coisa boa para divulgar e para vender mais. Pelo contrário, é fazer porque a gente entende que é nossa responsabilidade reduzir as emissões para garantir um planeta pra gente viver, gente. Do jeito que anda, não é só os nossos netos que não vão ter um planeta decente, nossos filhos já não vão ter. Assim, as nossas relações... Garanto que a maioria aqui teve alguém que foi impactado, né?
gaúchas aqui, eu também sou, né? Não sei se você sabe, Carol, Andressa sabe. A gente conhece gente que foi impactada, que tá, né, assim, é isso que a gente quer nos próximos anos. A gente tá feliz em continuar nossa vida tranquilamente, emissões desenfreadas, sabendo que nosso planeta não tá aguentando. Mas é muito triste de saber que precisa de uma tragédia para as pessoas correrem atrás e se conscientizarem, né? E a gente tem gente lá, aqui em São Paulo, seca, plantações perdendo, e que também é comida, e Chile já nevando, fora de época, ou seja, né, a gente está bem atrasado em relação à consciência, assim como também é cuidado com o próprio corpo. As pessoas se conscientizam que elas estão passando mal, que elas precisam cuidar da saúde quando elas já estão doentes, né? André, eu ficaria mais umas 10 horas falando com você aqui, mas você vai ter que voltar aqui no nosso Moneycast também para a gente bater esse papo e principalmente para que mais pessoas possam se conscientizar. Parabéns pela sua paixão e por trazer isso à tona e provocar essa discussão não só dentro das empresas, mas dentro de casa, porque todos nós somos responsáveis. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada. Obrigada. E terminamos mais um episódio aqui, agradecendo, claro, nossos patrocinadores que fizeram acontecer nesse momento tão desafiador. Então, Neo Globo e Space Adventure, que fizeram e ajudaram todo esse processo. E é claro, galera, você que quer ajudar o Rio Grande do Sul, a gente vai deixar no link aqui da descrição todas as iniciativas, todas as opções para que você conheça mais do que está acontecendo e como você pode colaborar. E é claro, se você gostou do conteúdo aqui, dá o seu like, compartilha e deixa nos comentários qual é a sua sugestão e o que você achou. Lembrando, hein, se você compartilhar, você está colaborando com a educação do nosso país.